Fala galera, Diálogo e Ação, Pastor Fernando falando aqui, redator da revista Diálogo e Ação, a revista para adolescentes da Convenção Batista Brasileira e da Convicção Editora. Quero te convidar para que hoje possamos refletir juntos em mais uma lição do nosso trimestre. Lembrando que nós estamos refletindo sobre a história do povo de Deus, baseado nos livros históricos da Bíblia Sagrada, e tem sido muito bom refletirmos juntos na EBD Online sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores de 1 a 8, quero te convidar para que você volte e faça o estudo dessas lições. Com certeza você vai ser muito abençoado e vai estar mais preparado para acompanharmos juntos essa nossa nova lição, a 9ª lição. Estamos aí pertinho já de concluir mais um trimestre. Se você está em dia, vamos juntos a partir de agora refletir nessa 9ª lição que vai nos ensinar sobre um rei bem-sucedido. Uma lição muito interessante que vai nos ensinar demais, que vai nos abençoar e com certeza nos orientará como sermos bem-sucedidos na presença do Senhor, que é o mais importante. Na oração inicial, nós temos um pedido hoje muito especial. Devemos orar pedindo orientação ao Senhor para que sejamos bem-sucedidos em nossas decisões. Sabemos que muita gente pensa que ser bem-sucedido é ter dinheiro, carros, casas luxuosas, fazer várias viagens internacionais. Isso pode até ser bom, mas ser bem-sucedido mesmo é sempre ter a orientação do Senhor para que tomemos as decisões certas. Porque tomando as decisões certas, outras bênçãos certamente virão. Eu quero apresentar para você os 3 textos bíblicos que servem como base para a nossa lição, para a nossa reflexão. E esses 3 textos bíblicos, é claro, estão na Bíblia Sagrada. O primeiro texto bíblico é de 2 Crônicas, no capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 36. O segundo texto bíblico é o de 2 Crônicas, no capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 27. 2 Crônicas, do capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 27. E o terceiro texto bíblico, também em 2 Crônicas, do capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 21. Quero apresentar para você os objetivos da nossa aula. Ao apresentar esses objetivos, se torna mais fácil sabermos se ao final da lição nós conseguimos compreender a mensagem que ela quer nos passar. O primeiro objetivo é aprender a manter-se íntegro. Segundo objetivo é entender que para servir a um Deus fiel à sua palavra, precisamos ser íntegros em nossa conduta. Terceiro objetivo, observar os ensinamentos bíblicos para manter-se fiel. A gente está vendo aí que a integridade e fidelidade são pontos principais dessa nossa lição. A nossa introdução vai dizer que Ezequias, personagem-chave dessa nossa lição, Ezequias foi o 13º rei de Judá. Governou por 29 anos e tinha 25 anos quando começou a reinar. Suas primeiras ações foram reparar as portas e purificar o templo, restabelecendo o trabalho dos sacerdotes e levitas para que desempenhassem suas funções. A introdução aí contando um pouquinho de como foi o reinado de Ezequias, e agora nós vamos aí destacar alguns pontos importantes do seu reinado, ele que foi rei tão jovem e ficou como rei até aí no início da sua velhice. O ponto 2 vai nos dizer pureza e santidade. O tema da nossa lição é um rei bem-sucedido. Pureza e santidade é o nosso ponto 2. Quando Ezequias começou a reinar, suas primeiras ações foram para restaurar o lugar de adoração ao Senhor. Ele conhecia a história do seu povo, sabia que todas as vezes que se afastavam do Senhor, o resultado era sofrimento, tristeza, zombaria e morte sobre eles. Nós estamos falando aqui nesse ponto sobre pureza e santidade. E Ezequias, dentro da sua integridade, dentro do seu ser, sabia que restaurar o lugar de adoração ao Senhor era fundamental para que o povo voltasse a ser bem-sucedido, o povo de Judá.
e que todas as vezes que o povo ficava sem uma adoração sincera, sem uma adoração verdadeira ao Senhor, eles se afastavam da presença de Deus, sofriam, viviam tristes, eram zombados pelos povos inimigos e o resultado de tudo isso era a morte, era a tristeza da morte física e também da morte espiritual. Isso nos ensina que quando nós não prestamos a nossa adoração verdadeira, sincera, de coração, com integridade ao Senhor, nós também corremos o risco da morte espiritual. Nós vivemos tristes, nós sofremos e vivemos na zombaria por estarmos sem direção. Tá então a importância de Ezequias restaurar a adoração, restaurar o lugar de adoração para o povo de Judá. Você precisa restaurar a adoração no seu coração, dentro do seu coração, para Deus, para que a sua vida também seja bem-sucedida? Nós devemos refletir nisso. O ponto 3 da nossa lição vai dizer um rei íntegro. Um rei bem-sucedido é o nome da lição, um rei íntegro é o nome do terceiro ponto. Diante da restauração do templo, a celebração da Páscoa seria retomada, a primeira festa regular que deveria ser celebrada no santo lugar. É muito importante nós observarmos que, ao restaurar o templo, a celebração da Páscoa seria retomada. E a celebração da Páscoa aqui celebra a lembrança da libertação de Deus do povo do Egito. A Páscoa era celebrar a libertação de Deus do Egito, da passagem pelo deserto, a conquista de Canaã. A Páscoa representava tudo isso, mas principalmente a libertação do povo das terras do Egito. É sempre importante, quando nós adoramos ao Senhor, nós nos lembrarmos do que Ele já fez por nós. E no nosso caso, que vivemos debaixo das orientações do Novo Testamento, é a lembrança da morte e ressurreição de Jesus Cristo por nós. A morte de cruz e a ressurreição deixando o sepulcro vazio. Israel não podia adorar ao Senhor sem se lembrar do grande feito, do grande milagre que foi os libertar das terras do Egito. Nós hoje não podemos adorar ao Senhor sem nos lembrarmos de que Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Se quisermos ser bem-sucedidos, se quisermos restaurar a nossa adoração a Deus, precisamos nos lembrar dos grandes feitos, das grandes coisas que Ele já fez por nós. A palavra de Deus mesmo nos orienta a lembrar das grandes coisas que o Senhor fez por nós e por isso nos alegramos. Se queremos ser bem-sucedidos, precisamos nos lembrar do que o Senhor já fez por nós. O ponto 4 dessa lição vai nos dizer a ameaça da Síria. Mesmo sendo fiel ao Senhor, Ezequias e o reino de Judá foram ameaçados e insultados pelo poderoso império assírio. Isso significa, adolescente, professor que está nos acompanhando nessa lição, que ser bem-sucedido não é estar livre das ameaças do império do mal, do mundo que jaz no maligno. Ser bem-sucedido não é escapar das ameaças do diabo, que é o inimigo das nossas vidas, das nossas almas. Devemos nos lembrar que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o nosso inimigo. Mas ser bem-sucedido significa que podemos até ser ameaçados, mas o Senhor nos fará prosperar e ser bem-sucedidos diante da ameaça. O Império Assírio estava ameaçando Judá. Ezequias não se fez de rogado. Disse que se Senaqueribe estava ameaçando o Deus de Judá, ele sofreria as consequências de se colocar e de se achar maior do que Deus de Israel. E a resposta foi um grande livramento do povo de Judá das mãos do Império Assírio. Podemos crer que mesmo sendo ameaçados, o Senhor nos livrará. Ele não nos livra da ameaça, mas nos livra de sermos derrotados. Porque quando adoramos ao Senhor, quando somos íntegros diante da presença de Deus, Ele sempre vem com a sua boa mão para nos livrar, para nos restaurar,
para nos fazer ser bem-sucedido. Chegamos ao destaque da nossa lição, que vai dizer assim: precisamos aprender a confiar em Deus para nos guardar. Será que naquele momento de tristeza, de sofrimento, de ameaça, você tem confiado plenamente no Senhor para que Ele possa te guardar? É um questionamento, um desafio que o destaque da nossa lição traz. Um rei bem-sucedido. Chegamos agora no desafio diálogo e ação. E eu quero te desafiar nessa lição a postar nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, a foto de capa dessa nossa lição. Utilize as hashtags diálogo e ação, hashtag convicção editora e hashtag EBDonline para que nós possamos curtir a sua foto, o seu desafio. No domingo dessa lição eu vou estar cumprindo esse desafio e te convido a cumprir também. Se você baixar o suplemento gratuitamente da 9ª lição, que é um rei bem-sucedido, você vai ver lá num dos slides como cumprir esse desafio, até com a dica lá da foto de capa dessa nossa lição. Eu espero por você cumprindo esse desafio. Chegamos à conclusão em que vai nos dizer que Ezequias pediu ao Senhor que prolongasse sua vida por causa da fidelidade para com o Santo Deus. Pediu para que Deus se lembrasse da sua fidelidade a ele. Chegou um tempo em que Ezequias iria morrer e ele sabia que ainda tinha muita coisa para fazer na obra do Senhor. Então ele pediu a Deus mais alguns anos para que ele pudesse continuar servindo com fidelidade. Mas o ponto principal aqui não é o tempo a mais que Ezequias viveu, não é o tempo a mais que ele pediu ao Senhor, mas foi o que ele disse para Deus, que por causa da fidelidade para com o Santo Deus, ele pediria mais tempo de vida. Será que nós teríamos hoje a coragem de dizer para o Senhor o que Ezequias disse? Ezequias disse ao Senhor: Senhor, eu sou fiel a ti, por isso estou te pedindo mais um tempo para continuar sendo fiel e para cumprir com a tua obra. Será que nós podemos dizer isso hoje? Senhor, nós somos fiéis a ti e queremos continuar cumprindo com fidelidade e realizando a tua obra? É um questionamento, é uma pergunta que nós devemos nos perguntar se queremos ser adolescentes, professores, jovens, adultos, crianças bem-sucedidos. Um rei bem-sucedido. Para guardar no coração, quero ler 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 8, que está nos dizendo: não sejais teimosos como vossos antepassados, mas sujeitai-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, que ele santificou para sempre, e cultuai o Senhor, vosso Deus, para que a sua fúria se desvie de vós. A minha oração nesta lição é que nós possamos cultuar ao Senhor, para que a fúria dele se desvie de nós em nome de Jesus. E nós possamos ser fiéis e cumprirmos com a tua palavra e realizarmos a boa obra do Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que nessa semana você tenha a oportunidade de demonstrar a sua fidelidade ao Senhor e o desejo de realizar a obra do Pai, para que você seja como Ezequias, um rei bem-sucedido, um adolescente bem-sucedido, um professor bem-sucedido. Até a nossa próxima lição. Tchau, tchau.